O que é a verdadeira graça de Deus? Qual é a verdadeira graça de Deus em Cristo Jesus? Nós conhecemos sobre a verdadeira graça de Deus. Graça e paz, queridos irmãos. Estou gravando esse vídeo em resposta a um e-mail que eu recebi no endereço do projeto Quero Congregar. Inclusive, estamos com um novo e-mail no projeto, que é projeto@querocongregar.org. E se você tiver interesse em conhecer melhor o projeto Quero Congregar, você pode nos escrever através deste e-mail e eu pessoalmente estarei lhe respondendo, às vezes até também por vídeo, como estou fazendo agora. Recebi ontem à noite este e-mail que diz assim: Graça e paz, irmão, eu estou assistindo ao seu vídeo e gostaria de saber se o Senhor prega a graça de Jesus. Bem, esta pessoa está se referindo ao vídeo que foi publicado ontem no canal do Projeto Quero Congregar, intitulado Informações Importantes, e como subtítulo, Tenho Novidades para Contar. Caso você não tenha assistido este vídeo, vai aparecer aqui em cima agora, se você quiser conferir. E então por isso que este e-mail diz assim: eu estou assistindo ao seu vídeo e gostaria de saber se o Senhor prega a graça de Jesus, pois é só nisso que tenho interesse. Só nisso. Acabei de entrar no Telegram também para ver. Por gentileza, me responda, pois somente a graça de Jesus me interessa. Não quero ficar ouvindo pregações sem sentido mais. Atenciosamente, e daí o nome da pessoa que escreveu. Evidentemente que eu manterei em sigilo aqui o nome de quem escreveu, mas eu achei muito interessante este e-mail, esta pergunta. Primeiramente, o que será que esta pessoa quer dizer com a graça de Jesus? É muito importante nós termos um claro entendimento da verdadeira graça de Deus revelada em Cristo Jesus, porque hoje nós encontramos muita deturpação a respeito deste assunto. E eu quero então compartilhar com você aqui alguns textos bíblicos e indicar também algumas pregações minhas ou ensinamentos meus a respeito deste assunto. Inclusive, os vídeos que eu vou indicar para você aparecerão no final deste vídeo aqui. Aparecerão 4 cards aqui ao meu redor no final deste vídeo, recomendando vídeos que eu gostaria muito que você assistisse a todos eles, porque assim você terá uma ideia clara, bíblica, verdadeira a respeito da graça de Deus em nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Primeiramente, vamos para a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos de 10 a 12. Por favor, acompanhe comigo na sua Bíblia, se você puder. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos de 10 a 12, onde assim nos diz a palavra de Deus. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estais firmes. Esta é a verdadeira graça de Deus. Qual a verdadeira graça de Deus? A graça revelada nesta epístola, que Pedro, através de Silvano, que deve ter sido seu escriba, o seu amanuense, né, desta epístola, ele escreveu. Então, Pedro, o apóstolo, revelou a graça de Deus de modo breve, de modo resumido, nesta epístola.
Então você quer conhecer sobre a graça de Deus? Leia a primeira epístola de Pedro. Agora, não é apenas a primeira epístola de Pedro, onde ele, por meio do Espírito Santo, brevemente exorta e testifica que esta é a verdadeira graça de Deus. Ora, se Pedro fala sobre a verdadeira graça de Deus, é porque resistem falsas graças de Deus. E é isto que me preocupa. Quando esta pessoa me escreveu me perguntando se eu prego a graça de Jesus, primeiramente eu preciso saber o que esta pessoa entende como a graça de Jesus. Porque existe a verdadeira graça, que é uma só, e existem outras supostas graças que hoje são muito ensinadas erradamente através de vídeos no YouTube. Propagadas é a palavra que eu queria encontrar. Então, o que é a verdadeira graça de Deus? Qual é a verdadeira graça de Deus em Cristo Jesus? Nós conhecemos sobre a verdadeira graça de Deus lendo todo o Novo Testamento, e não apenas versículos isolados. E um bom começo, então, é você ler a primeira epístola de Pedro, para você perceber que a graça de Deus não é uma autorização para o pecado. Prova disso nós encontramos também em outra epístola, desta vez de Paulo, a epístola que ele escreveu a Tito. Então, se você estiver com a sua Bíblia em mãos, volte um pouquinho aqui as páginas na sua Bíblia e você encontrará a epístola de Paulo a Tito, versículo 11 em diante, que diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos. Então vamos dar uma pausa aqui. Ora, a graça de Deus nos ensina alguma coisa, ensinando-nos. Por isso que eu tenho duas pregações com esse título, Ensinamentos da Graça Salvadora, parte 1 e parte 2. Vai aparecer aqui em cima a parte 1, Ensinamentos da Graça Salvadora, baseada neste texto aqui. Como naquela pregação eu não consegui pregar tudo sobre o assunto, a parte 2 também houve e está aparecendo aqui em cima também. Mas no final deste vídeo vai aparecer pelo menos a parte 1. Terminando a parte 1, já aparece ali um card no final da pregação para você assistir a parte 2 desta mesma mensagem baseada neste texto aqui, cujo título é Ensinamentos da Graça Salvadora. Inclusive eu me lembro que esta mensagem foi preparada quando eu estava na viagem a Belo Horizonte para a formação da Igreja Bíblica Cristã em Belo Horizonte, que até hoje, para a glória de Deus, a congregação frutificou, cresceu, está muito firme para a glória de Deus. E foi naquela época, já tem 4 anos isso, esta mensagem, Ensinamentos da Graça Salvadora. Então, vamos lá. Vou prosseguir a leitura aqui. Vou ler do versículo 11 mais uma vez, ok? Vou até o 14. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então, o que a graça de Deus nos ensina? Ela nos ensina ou nos disciplina, porque a palavra aqui em grego significa disciplinar, corrigir. A graça de Deus, ela nos disciplina a renunciarmos a toda maldade, a todo tipo de maldade, né, que aqui é chamado de impiedade. Também essa palavra que é azebeia,
ela também significa falta de reverência para com Deus. Então ela nos disciplina, a graça de Deus, a renunciarmos a toda a maldade e às concupiscências mundanas, ou seja, aos desejos pecaminosos. Então a graça de Deus não é uma autorização para o pecado. Antes, pelo contrário, a graça de Deus anote aí, a graça de Deus é a oportunidade que Deus nos dá do arrependimento dos nossos pecados, como evidência da nossa fé em Cristo, para que através desta fé que nos leva ao arrependimento, nós venhamos receber dele, de Deus, o perdão dos pecados e o Espírito Santo, para que vivamos em novidade de vida, praticando a justiça e buscando vivermos em santidade, amando ao nosso Senhor Jesus e desejando estar com Ele para sempre. Isto é a graça de Deus. É uma oportunidade de arrependimento, como evidência da nossa fé em Cristo, para que através da fé em Cristo nós tenhamos o perdão dos pecados, não para continuarmos na prática do pecado, mas para que pelo poder de Deus, mediante o Espírito Santo dele em nós derramado, sejamos libertos da prática do pecado, consigamos dizer não ao pecado. A liberdade que o Senhor nos dá não é a liberdade de pecar, é a liberdade da escravidão do pecado. Não sermos escravos do pecado, mas libertos por aquele que tem todo o poder no céu e na terra, o nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, isto é a graça de Deus. Então, quando esta pessoa me pergunta, gostaria de saber se o Senhor prega a graça de Jesus? A graça de Jesus que eu prego é esta: um chamado ao arrependimento, como evidência ou primeira evidência da fé em Cristo. Uma pessoa que crê em Jesus vai se arrepender dos seus pecados, porque Ele nos chama ao arrependimento. Arrependei-vos, diz o Senhor. Quem crê em Jesus irá se comprometer com os seus ensinamentos. Do contrário, isto não é fé. E então, se você quiser aprender mais a respeito do que nos ensina a graça de Deus, então eu recomendo esta pregação, Ensinamentos da Graça Salvadora. Vamos agora para um terceiro texto na Epístola de Judas, que é a última epístola antes do Apocalipse, do livro das Revelações. Judas, que só tem um capítulo, então, portanto, a gente nem menciona Judas capítulo 1, né? Mas Judas, versículo. Qual versículo? Versículo 4. Vamos para a Epístola de Judas, versículo 4, que diz assim. Vou ler o 3 para um melhor entendimento. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então vejam a advertência aqui de Judas a respeito da questão da graça de Deus. Ele está revelando que haviam se infiltrado na igreja algumas pessoas que estavam pervertendo a graça de Deus, transformando a graça de Deus em libertinagem, ou seja, em permissão para se pecar. E eu creio que quando diz aqui e negam a Deus, não é que essas pessoas digam que Deus não existe. São pessoas infiltradas na igreja, então elas dizem que creem em Deus, mas negam a Deus em que sentido? No sentido de que negam o juízo de Deus, de que negam que prestaremos contas a Deus da nossa vida, de que Ele é o nosso único Senhor e Salvador por meio do único mediador que Ele mesmo estabeleceu, Jesus Cristo.
seu Filho unigênito. Eu tenho também uma pregação alertando a respeito desta perversão da graça de Deus, uma pregação mais antiga ainda do que Ensinamentos da Graça Salvadora, que é uma mensagem intitulada O Largo Caminho da Graça Deturpada. Prestou atenção no título? O Largo Caminho da Graça Deturpada. Cuidado, porque andam deturpando a graça de Deus. E não é de hoje, né? Hoje, assim como já no tempo dos apóstolos, como vimos aqui na Epístola de Judas, lembrando que esse Judas não é o Judas Iscariotes, tá? Mas desde o tempo dos apóstolos, a graça de Deus era deturpada. E nós precisamos estar muito atentos a isso. Então, esta pessoa que escreveu este e-mail, não estou aqui gravando esse vídeo para contestar você, eu espero que você assista a este vídeo, porque lhe respondi aconselhando que você assista este vídeo que está indo aqui para o canal A Deus Toda Glória. E aqui no canal A Deus Toda Glória há uma playlist com as minhas pregações. São mais de 230 pregações, se não me engano. E, inclusive, amanhã eu pretendo gravar um vídeo com uma novidade que eu creio que você vai gostar a respeito das pregações que eu já tenho publicado aqui no canal A Deus Toda Glória. Amanhã, aliás, eu pretendo gravar vídeos aqui no canal A Deus Toda Glória diariamente e em todos eles lembrar que se você não está congregando e se identifica com o nosso ministério, que não é uma denominação, é uma proposta, a proposta de sermos realmente bíblicos e discípulos de Cristo, por isso que o nome do ministério é Igreja Bíblica Cristã, mas igreja não é o templo, igreja são os irmãos reunidos, então não importa se é num lar, se é num galpão, se é ao ar livre, se é numa sala alugada uma vez por semana, não importa, o importante é nós congregarmos e sermos verdadeiros discípulos de Cristo, né? Queremos seguir o que o Senhor Jesus nos ensinou, cujos ensinamentos foram aplicados pelos apóstolos neste contexto da graça de Deus, da nova aliança, que, repito, não é uma autorização para pecarmos, mas a oportunidade de sermos libertos do pecado por meio do Espírito Santo em nós. E para isso, é claro, temos que nos arrepender dos pecados e orarmos para que o Senhor nos transforme. E Ele nos transforma. Amém? Se você quiser comentar algo, tiver alguma dúvida sobre o assunto, que você escreva aqui nos comentários. E agora, nesse momento, já está aparecendo aqui ao meu redor 4 vídeos, inclusive a graça de Deus, que foi o 6º vídeo do curso Discípulos de Cristo. Confira cada um deles, tenho certeza que Deus vai muito lhe edificar em sua palavra. E a Deus toda a glória.